Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Temos informações sobre o Marlon Gomes. Infelizmente a notícia não é boa, né? Foi detectado no exame de imagem uma lesão no Marlon Gomes e ele vai desfalcar o Vasco na partida contra o CSA. Também vai desfalcar na partida contra o Bahia e deve voltar, se tudo ocorrer da melhor forma possível, só no jogo contra o Guarani em São Januário. Vamos falar também sobre Egnaldo, que foi convocado para a seleção sub-20 e também vai desfalcar o Vasco em 2 partidas. Vamos falar sobre Gabriel Dias, que passou por uma cirurgia no joelho, janela de transferências que se encerrou hoje, enfim. Muita coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você. Deixa aquele like que é muito importante e se inscreva aqui no canal. Sua inscrição também é muito importante, beleza? Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, já deu aquela moral? Então a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo fazendo uma pergunta para você. Já baixou o OneFootball? Se não baixou, meu amigo, você tá dando mole, pô. Então, ó, faz o seguinte, para tudo que tá fazendo agora, vem aqui na descrição desse vídeo que tem o link do OneFootball, um aplicativo gratuito de futebol. Juninho, mas eu baixei o OneFootball para quê? Para ver futebol de graça. Tu não gosta de ver futebol? Tu não gosta de futebol europeu? Eu gosto. Final de semana, então, fico vendo lá várias partidas de campeonatos europeus. E o OneFootball transmite gratuitamente o campeonato alemão, além de outros campeonatos pela Europa. O principal deles, o campeonato alemão. Você pode baixar de graça no link que está na descrição desse vídeo e também no QR Code que apareceu agora na sua tela, beleza? O OneFootball, parceirão aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente começa aqui atualizando a situação de Marlon Gomes e a notícia não é boa, né? O Vasco vai perder Marlon Gomes aí por cerca de 20 dias. Marlon Gomes, que foi substituído no jogo contra Tombense, saiu sentindo dores e o exame ali detectou que realmente o jogador tem uma lesão. O Vasco divulgou o resultado da ressonância feita com o atleta e a tendência é de um prazo maior de recuperação do que nós torcedores desejávamos, né? Nós já queríamos aí que o Marlon Gomes entrasse em campo contra o CSA na quinta-feira. Não vai dar, Marlon Gomes está fora, não deve jogar contra o Bahia também e deve voltar só na partida contra o Guarani. Eu vou ler aqui a nota do Vasco, né? O Vasco publicou o seguinte: o atleta Marlon Gomes saiu do jogo diante da Tombense no último sábado sentindo dores na posterior da coxa esquerda. Devido aos sintomas, foi feita uma ressonância magnética que evidenciou lesão no músculo semimembranoso. Tão logo ele iniciou a fisioterapia junto ao departamento médico no domingo, dia 14. De acordo com os sintomas, serão estabelecidos as próximas etapas do tratamento. E bom, o Vasco não deu oficialmente, né, prazo para ele voltar a treinar, jogar, as razões da lesão, etc e tal. Mas extraoficialmente, né, pessoas que entendem aí de lesão, desse tipo de lesão muscular que sentiu o Marlon Gomes, a informação é a seguinte, que a lesão foi de grau 2 e apesar de não ser uma informação oficial, a tendência é que o jogador fique pelo menos 20 dias fora, se recuperando, o que tira o jogador dos confrontos que o Vasco vai ter lá no Nordeste. O jogo contra o CSA na quinta-feira e o jogo contra o Bahia, né, no dia 28 de agosto. E talvez até tire o jogador também do confronto contra o Guarani em São Januário. A tendência, se tudo ocorrer muito bem, ele volta contra o Guarani, mas a possibilidade maior é dele voltar somente contra o Grêmio, né, no dia 11 de setembro. Então hoje é dia 15 de agosto, né? É bem provável que o Marlon Gomes volte a jogar só no dia 11 de setembro, ou seja, praticamente um mês fora dos gramados, né? O músculo atingido ali nessa lesão do Marlon Gomes não é dos mais complicados, ele já iniciou o tratamento, mas é uma questão de dar tempo ao tempo, né? Para o jogador poder se recuperar, não voltar antes e estourar e enfim, acontecer alguma coisa ainda pior. Uma pena, né? O Marlon Gomes, a gente tinha achado ali o cara que seria fundamental nesse acesso do Vasco. Infelizmente, aconteceu a lesão, vai ter que ficar aí praticamente um mês de fora. Provavelmente, Figueiredo e Gabriel Peck, né, vão brigar aí por essa posição onde o Marlon Gomes vinha muito bem. A gente deseja aqui uma ótima recuperação para o Marlon e que ele volte ainda mais forte, né, para ajudar ali o Vasco
na reta final do campeonato. Vai ser um reforço que vai chegar na reta final, né? A volta do Marlon Gomes. Boa recuperação para ele, a notícia não é boa, mas assim, também não é nenhuma lesão muito grave, né? Uma lesão muscular, o jogador vai parar, vai se recuperar e vai voltar aí ainda mais forte, se Deus quiser. Bom, e já que o assunto é departamento médico, vamos falar aqui de Gabriel Dias, né? Porque o Gabriel Dias, sim, teve que passar por uma cirurgia no joelho, uma lesão mais complicada, ainda não tem prazo, né, para retornar. O Vasco informou nessa segunda-feira que o lateral direito foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma lesão no joelho direito. Ele tinha uma tendinite patelar desde que se machucou na vitória contra o Londrina 2 meses atrás. A cirurgia foi conduzida pelos médicos do departamento médico do Vasco e o Gabriel, que tem 28 anos, já iniciou o trabalho de fisioterapia. Bom, o Gabriel não tem data para voltar, né? Gabriel Dias não tem data para voltar. O Vasco até contratou outro lateral, Matheus Ribeiro, que jogou contra a Ponte Preta, foi muito mal. Jogou contra a Tombense, fez uma boa partida. O Vasco contratou o Matheus Ribeiro exatamente porque a lesão do Gabriel Dias ia tirar ele da sequência final aí do campeonato. Então a gente deseja uma boa recuperação aí para o Gabriel Dias. O Vasco informou que a cirurgia realizada pelos médicos do departamento médico do Vasco foi considerada muito boa e o atleta, né, já começou ali a fisioterapia. Uma boa recuperação também para o Gabriel Dias. Plantão médico, né, aqui no canal Machão da Gama. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar sobre reforços, sobre contratações. Hoje se encerra a janela de transferências e, como era esperado, né, o Vasco não contratou mais ninguém. Até tinha ali a possibilidade do Gustavo Maia reaparecer. Hoje teve ali um reinício de tratativas, né? O empresário do Gustavo Maia veio ao Rio de Janeiro, tentou ali de alguma forma fazer com que a negociação voltasse, mas aparentemente a negociação não voltou. O Gustavo Maia realmente vai ficar lá no Barcelona. Como eu disse, era uma contratação também meio sem sentido, que não ia agregar em muita coisa aí para o Vasco nessa sequência do campeonato. Então o Vasco encerra a janela de transferências sem nenhuma outra novidade, né? Apenas os jogadores que já haviam chegado anteriormente, como Alex Teixeira, o Matheus Ribeiro, o Paulo Vitor, o Fábio Gomes, né? Atacante que veio do Atlético Mineiro, o Bruno Tubarão, enfim, foram as contratações aí que o Vasco fez nessa janela. E agora é esse time que tem que ir até o final da temporada, porque a janela vai fechar, né, no dia de hoje. A partir de amanhã, nenhum time pode contratar mais nenhum jogador. Então o Vasco vai para esses 14 jogos finais com esse time mesmo aí, com esses jogadores mesmo que a gente tem. Bom, uma última informação aqui para encerrar. É uma notícia que me deixou feliz, mas também me deixou chateado, né? Sobre Eginaldo. Eginaldo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para disputar um quadrangular entre os dias 4 e 11 de setembro lá no Uruguai. É um amistoso, né? Um torneio amistoso entre Brasil, Argentina, Uruguai e Uzbequistão. E o Eginaldo foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-20, né? O treinador Ramon Menezes convocou o atacante vascaíno. Bom, a gente fica muito feliz, né, pela convocação do Eginaldo, que está tendo aí um sucesso meteórico na sua carreira até pouco tempo. O Eginaldo estava jogando na Várzea lá no Maranhão e agora é um atacante do Vasco e atacante de Seleção Brasileira Sub-20, né? Mas ao mesmo tempo que a gente fica feliz pelo sucesso do garoto, a gente fica chateado porque o Eginaldo vai desfalcar o Vasco em 2 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. Porque nesse período, entre os dias 4 e 11 de setembro, o Vasco encara o Brusque em Santa Catarina, jogo que vai ser no dia 3 de setembro, né? Mas possivelmente o jogador já vai ter viajado ali para o Uruguai. E no dia 11 de setembro o Vasco encara o Grêmio, né, em Porto Alegre. Então, bem possivelmente, o Eginaldo deve ficar fora das partidas contra Brusque e contra Grêmio. Vai desfalcar o Vasco. É uma oportunidade para o Fábio Gomes, né? O Fábio Gomes, que nesse momento é a terceira opção, jogador que chegou recentemente. É uma oportunidade, né, para ele mostrar o seu valor, mostrar a que veio, já que o Eginaldo vai estar fora aí pela convocação. Além do Eginaldo, o Ramon Menezes também convocou o Eric Marcos, que é atacante do Vasco do Sub-20. Eric Marcos também foi convocado. Pelo menos o Andrei Santos não está na lista, né? Imagina o Andrei Santos falcar o Vasco. Aí o Vasco ia ter que desconvocar, né? Não ia ter que liberar. Outro nome que também é sempre presente nas convocações de base é o Marlon Gomes, mas o Marlon está lesionado, então não teria nem condições de participar desses jogos. Mas enfim, é isso, né? Eginaldo convocado. Eu vi a reação nas redes sociais dos torcedores que não pode levar, não pode liberar o Eginaldo, o Vasco tem que barrar essa convocação. Eu, sinceramente, acho que seria ruim para o garoto, né? Imagina,
Pô, o moleque deve estar feliz pra cacete, a primeira convocação dele, pô, o moleque tem 18 anos, sendo convocado pela primeira vez, pô, tendo um sonho realizado. Não pode, né, o Vasco chegar e simplesmente desconvocar o jogador, não liberar o jogador. Até porque o Aguinaldo é uma opção, é um garoto de 18 anos que não pode ser a solução, né? Bota o Fábio Gomes para jogar, enfim, o Raniel tá mal, bota o Fábio Gomes, vamos ver aí como é que vai ser. Mas eu acho que é importante pro Aguinaldo essa convocação para a seleção sub-20, até para valorizar ainda mais o jogador, né? O jogador, quando tem passagem numa seleção de base, fica mais valorizado. Enfim, boa sorte aí pro Aguinaldo, fiquei feliz com a convocação dele. Fiquei triste que vai desfalcar o Vasco, mas fiquei feliz com a convocação dele. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!